Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou estudante do curso de Eletrotécnica Industrial na Faculdade CPEP e hoje eu vou fazer aqui um breve comentário de um artigo proposto pelo professor da cadeira de Gestão de Manutenção, professor Anderson Pontes. E o artigo que eu escolhi foi ter o seguinte tema: Análise das estratégias de manutenção de equipamentos, um estudo para a redução de custos na empresa Geofund Engenharia. Okay? Então, o artigo ele já traz aqui no início seu resumo: a necessidade de um planejamento eficiente garante às organizações a entrega de produtos e serviços de qualidade. Sendo uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, é importante ter um planejamento estratégico para suas atividades, contemplando todas as áreas da organização, certo? Sabe-se que as manutenções são imprescindíveis para as empresas que têm em seu ativo máquinas e equipamentos para a prestação de serviço. Okay? Portanto, o planejamento estratégico das manutenções e a utilização de ferramentas de controle de manutenção se tornam aliados no controle de custos gerados por essas atividades. Então, esse resumo já começa bem claro aqui falando sobre planejamento estratégico, né? Hoje, toda empresa de médio, pequeno ou grande porte, ela trabalha com essa temática, o planejamento estratégico. Isso é algo que é uma realidade nas empresas. Haja vista que sem planejar não tem como se conseguir resultados futuros, né? Então, mais na frente aqui o artigo ele traz alguns conceitos de planejamento estratégico, né? A introdução. Esse artigo apresenta impactos negativos na construção civil, quando a metodologia de manutenção de ferramentas e equipamentos não segue um padrão exigido para a eficiência da exemplificação de qualidade. A empresa geotécnica está entrando no mercado em busca de espaço e obtenção de novos clientes, atuando tanto na realização de projetos de construção civil, como também no acompanhamento do canteiro de obras durante a execução, fiscalização e acompanhamento das práticas desses projetos. Então, essa empresa geotécnica, né, é uma empresa que ela faz algumas inspeções, né, dentro de outras empresas, visando a organização e controle de manutenção, certo? E a empresa estudada nesse artigo é a empresa chamada Geofund, né, que participa de licitações para trabalhos de construção de muros e solos no centro logístico de Cajamar, administrando simultaneamente 3 obras dentro do condomínio. Esta empresa, além de outros clientes fora deste ambiente. Okay? Então, a empresa geotécnica é a empresa que vai fazer algumas visitas dentro dessa empresa Geofund, a fim de fazer uma auditoria, né? Uma consultoria nos projetos, nos processos da Geofund, né? Mas especificamente na parte de manutenção, certo? Então, para a realização dessas obras, né, que a Geofund se propõe a fazer, ela conta com máquinas e equipamentos para oferecer soluções, né, à sua contratante, com melhor qualidade, visando o menor preço e alcançando maior lucratividade. Foram realizadas visitas técnicas com o objetivo de observar o gerenciamento da Geofund Engenharia e identificamos que a empresa fez grandes investimentos no ano de 2015 em equipamentos e máquinas para a execução das atividades contratadas, como por exemplo furador de concreto, de solo, misturador dos compostos de cimento, entre outros. Contudo, não há controle técnico desses equipamentos, né? A empresa ela fez esses investimentos nesses ativos, porém não existe nessa empresa um controle, né, dos ativos, visando durabilidade das máquinas, enfim. É uma empresa que opera, mas que não tem essa organização, né, esse planejamento organizacional dentro com essas ferramentas. As manutenções são realizadas apenas no momento em que os equipamentos são ligados para a execução de trabalho. Sendo assim, existem situações em que o equipamento não funciona ou apresenta necessidade de novas peças para que o funcionamento adequado aconteça, né? Atrasando o trabalho dos empregados ou deixando até algumas vezes ansiosos, quando há necessidade de direcionar os equipamentos para a manutenção, certo?
a falta de manutenção em máquinas operacionais utilizadas em construção civil gera gastos excessivos, é uma realidade, né? Gastos desnecessários para a empresa, que tem como ponto de partida ou de competitividade e rapidez para não sofrer processo de continuidade em seu serviço. Então, essa falta de planejamento, essa falta de cuidado com os ativos de manutenção é algo que hoje é muito ruim, porque as empresas hoje elas trabalham exatamente essa temática de qualidade do serviço, agilidade nos prazos de entregar determinado serviço. Isso só é possível se o processo ele realmente estiver alinhado, certo? Aqui mais na frente do artigo, ele traz algumas referências teóricas, né? Entende-se que para a maioria das empresas realizarem planejamentos adequados para fornecer melhor atendimento aos seus clientes é necessário estabelecer o estabelecimento correto em seus processos internos, a fim de realizar planejamentos eficientes e ainda estabelecer para que estes sejam cumpridos, né? Estabelecer meios para que estes sejam cumpridos. Então, é o que eu já falei anteriormente, o planejamento estratégico hoje é uma realidade. A gente pode citar o planejamento estratégico como a visão de futuro que eu quero ter de determinada organização, como eu quero estar daqui a determinado tempo. Isso pode ser a curto, médio e longo prazo, né? Hoje as empresas elas estão adotando bastante esse planejamento a longo prazo, né? Porque é algo que faz parte hoje do mundo empresarial. Sem planejamento realmente não dá para se sustentar no mercado. Então, para esse planejamento estratégico, né, o artigo ele traz, na verdade, para essas referências aqui teóricas, ele traz algumas ferramentas, né, que são importantes hoje no planejamento estratégico de qualquer empresa. A gente pode citar, por exemplo, aqui, como ele cita no artigo, o diagrama de causa e efeito, né, que é o diagrama de Chikawa, também muito conhecido como espinha de peixe, né, onde você relata as causas, você identifica os problemas e o efeito, né, ali é o diagrama de causa e efeito, né. Então isso, caso vocês tenham, né, curiosidade, podem se aprofundar mais nessa temática. É bem amplo, bem vasto o conteúdo dessa ferramenta, que eu, como estou fazendo apenas um breve resumo, não dá para a gente detalhar aqui o diagrama de Chikawa, mas é uma ferramenta muito interessante, né? Outra ferramenta que ele cita no artigo é o diagrama do ciclo PDCA, né? Que hoje também é uma ferramenta bastante utilizada, o ciclo PDCA, que ele se estabelece em 5 pilares, né? Que é, deixa eu só ver aqui direitinho para vocês, que é a questão do planejar, né? Quando você determina objetivos e métodos, determina os métodos para alcançar objetivos, o fazer, que é o outro pilar, que é o executar o trabalho, né? O verificar, o checar, que é averiguar se aquilo que foi planejado vem dando certo, a execução, se está correto. E a ação, né? Que é agir apropriadamente, né? Medidas corretivas. Então, aqui também no artigo ele traz os conceitos, né, de manutenção, né? Traz o conceito de manutenção. Por exemplo, manutenção, deixa eu pegar aqui o conceito certinho para vocês. A manutenção, né? Ele vai descrever as três formas de manutenção. A manutenção corretiva, que é aquela em que se espera o equipamento falhar ou quebrar para só então efetuar seu conserto. Isso é algo que em alguns projetos dão certo, mas não é o adequado. Mais adequado você esperar quebrar para corrigir. Mas a gente sabe que dependendo da aplicação, fazendo aí uma relação de custos e tudo, algumas empresas em determinados setores, em determinadas máquinas, eles preferem realmente agir com a questão da manutenção corretiva. Mas isso
é depois de todo um planejamento, de fazer uma associação entre custos de preventivo, de preditiva, para ver o que realmente é mais viável, tanto na questão financeira quanto no quesito também tempo, que a gente sabe que também hoje é dinheiro em qualquer organização. A manutenção preventiva é a troca de peças ou de equipamentos antes que a falha se manifeste, ou seja, a troca por prevenção, né? É aquela peça que tem muitas vezes em um manual técnico de determinada máquina, determinado equipamento, que, se, que, é, que precisa ser trocado periodicamente. São determinados geralmente pelo fabricante um período que se deve trocar, né? Aquela peça. Então, fica a critério da empresa adotar ou não esse tipo de manutenção. E a preditiva, esse tipo de manutenção apresenta a vantagem de evitar a troca desnecessária de peças, né? De equipamentos, prolongando sua vida útil por meio das análises e suas propriedades de funcionamento, certo? Então ele traz aí essas referências. Nós vamos passar agora para a questão da aplicação, né? Da aplicação e os resultados, certo? Vocês estão escutando um cachorrinho latir ali, é que eu não programei com ele para gravar esse vídeo, então ele está latindo, tá? A metodologia, né? No estudo de gestão de operações e análise de casos reais e melhorias de processos, contribui para um refinamento da teoria, né? Que confirmando ou refutando certas premissas teóricas que trazem aspectos ainda não contemplados pela teoria, né? Então, aqui no caso, as análises dentro da empresa Geofund, né, partiram da necessidade de fortalecimento dos processos da empresa e redução de custos, com oportunidade de melhoria dos processos, com a aplicação de novos métodos, né? O processo de coleta de dados da empresa em estudo se deu por meio de visitas aos canteiros de obras e os acessos aos relatórios que estão documentados no processo atual. Vale citar que a empresa está buscando novos clientes, além dos já existentes, e mesmo trabalhando com sua capacidade máxima, apresenta potencial para obtê-los e aumentar a equipe, né? Então, realizaram-se visitas técnicas nas obras, né, para entender o processo e identificar as operações em execução. Então, já fazendo um breve resumo aqui dessa visita que foi feita na empresa, foi se verificado que esses equipamentos, esses ativos que a empresa investiu lá, como você tem lá atrás em 2015, ela fez vários investimentos, né, uns investimentos altos em maquinários, mas como não existia nenhum tipo de planejamento, acontecia muito de ociosidade de funcionários, porque muitas vezes só se detectava problemas naqueles equipamentos na hora de executar o processo, né? De fazer o processo. Quando chegava lá, a máquina estava quebrada, não funcionava, o funcionário ficava ocioso porque a visita, o reparo daquela máquina era em outra cidade, tinha que tirar uma pessoa da operação para levar para a assistência técnica, isso demorava. Teve casos onde a geotécnica, né, que estava fazendo a visita, ela percebeu que o mesmo equipamento foi e voltou com o mesmo problema, e aí teve que voltar de novo. Então, o artigo ele também traz essa relação de custo, né, de que esse tempo que ficou parado, devido ao tempo do vídeo aqui, não vou conseguir passar isso para vocês, mas a gente sabe que traduzindo isso em questões de percas, né? Existe a perca financeira, né? Porque funcionários estão lá logados em seus postos de trabalho e eles cumprem uma carga horária. Então, se o equipamento está quebrado durante aquele período de carga horária, o funcionário está ocioso, e isso mão de obra desperdiçada. Isso é custo, né? E sem contar em tempo também que essa máquina vai ficar parada, onde isso vai acarretar em prazos e uma série de consequências. Então, esse planejamento, né, na questão da manutenção, ele é muito importante, manter o parque todo funcionando direitinho, porque no final das contas, quando você faz aí uma relação de custos e lucratividade, com certeza esses valores têm um impacto muito grande, né? Então, assim, o que ocorre muitas vezes é que a empresa, ela conseguiu chegar a um resultado, ela chegou lá conseguiu executar aquela obra, mas como é que
ela conseguiu, ela poderia ter chegado lá com lucratividades melhores, com condições melhores, a equipe preservada, a equipe menos desgastada, porque também uma das coisas que afeta a equipe na hora de executar qualquer atividade, uma máquina está quebrada, você está precisando fazer aquilo ali, de repente precisou uma máquina quebrada, isso também gera desgaste emocional, certo? Então, já aqui finalizando o meu comentário, né, as considerações que foram feitas lá pela empresa Geotec, né? Como a empresa não possuía controle do imobilizado, se fez necessário o controle de todas as máquinas, equipamentos e bens requeridos. Esta melhoria facilitará para o administrador conseguir o controle de todos os bens da empresa, né? Ter o controle dos ativos, isso é muito importante, seus valores e depreciações. De maneira além de controle, terá à disposição do valor do investimento em ativos da empresa. Enfatiza que o controle deve conter a relação de todos os equipamentos utilizados para a prestação de serviço na obra, certo? Então, essa parte, né? Recomendou-se também que seja aplicada a manutenção preditiva, né? Realizando a troca das peças que realmente estão desgastadas e os fios que são identificados como em má condição de funcionamento, certo? Foram as ações geradas, certo? E aí implantou-se também o ciclo PDCA, né? Que é o planejar, o fazer, o verificar e a ação. Isso é muito importante em um processo, em qualquer processo da empresa. Essa questão do ciclo PDCA é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer setor da empresa, seja financeiro, seja manutenção, em qualquer setor, ela é muito importante, certo? Então, estabeleceu-se também lá na Geofund o ciclo PDCA, certo? A manutenção preditiva foi considerada adequada, né, para as atividades, visto que haverá análise do que é necessário e, consequentemente, acontecerão troca de peças das máquinas, né? Então, a empresa Geofund poderá fazer uma análise de mercado do maquinário disponível na região para identificar novos fornecedores e técnicos, ganhando em tempo de conserto e também em economia com grandes deslocamentos entre obra e oficina de assistência. Então, pessoal, esse é o comentário, certo? Um artigo bastante interessante, coisas extremamente aplicáveis no nosso dia a dia de gestão de manutenção. Nós que tecnólogos poderemos ser futuros gestores nas nossas empresas, e nós podemos realmente dispor dessas ferramentas, desses artigos que vão ajudar muito essas teorias, a gente aplicar isso na prática. Eu já trabalho em empresas que aplicam essas metodologias e eu vejo o quanto que isso é eficaz. Planejar, né? O planejar é muito importante. Não dá mais para a gente estar apagando fogo, vivendo dia após dia na empresa sem vislumbrar um futuro adequado, né? Planejado. Isso é muito importante, beleza? Então é isso, valeu, um forte abraço a todos, até a próxima.